Ai, me zonei. Oi. Meu nome é Vivian, seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Hoje eu irei aprofundar a questão da capa, mais especificamente no assunto de cores, como escolher as cores da sua capa. Mas antes de começarmos, clique no botão gostei, porque ajuda muito, e se inscreva se você ainda não foi inscrito para não perder nenhuma dessas dicas maravilhosas. As cores são um elemento extremamente importante na escolha da sua capa, porque elas têm aquele poder de causar emoções, de transmitir o que o autor vai esperar, o leitor vai esperar da sua história, e transmitir o que o autor pode e transmitir o que o leitor pode esperar da sua história. As cores também ajudam a criar a atmosfera, se o livro vai ser mais feliz, mais profundo, mais de ação. Então, vamos para o que considerar ao escolher as cores do seu livro. Primeiro ponto é o significado cultural e psicológico, porque as cores têm significados diferentes em várias culturas. A cor do luto do Brasil não é a mesma cor do luto do Japão, por exemplo. O vermelho transmite algo mais de paixão, mas também pode transmitir remeter a sangue, então trazer uma coisa mais violenta. Ou, por exemplo, no caso de Dakota, você pode pensar em sangue, em algo mais violento. Pode também pensar em fogo. Então, o vermelho é paixão, energia, perigo. E o azul, dependendo conforme o tom vai mudando, pode transmitir calma, serenidade, profundidade. Outro ponto que você deve considerar é a harmonia e o contraste. As cores precisam ser harmônicas entre si, mas ao mesmo tempo que elas criam um contraste para chamar atenção. Cores que se complementam têm o poder de trazer uma capa visualmente atraente. E o contraste destaca elementos. Vamos dar exemplos. Percy Jackson e o Último Olimpiano. Isso aqui é um dourado, então porque tem um negócio meio reflexivo, refletivo. Um brilho. Criando um contraste com a capa mais escuro, preto, que é um verde, meio um verde cinzentado. Nas cores mais escuras com um metálico, o livro vai ficar assim. O Hobbit, note que a capa tem tons de preto, né? A lombada é preta com amarelo. Só que não é só o título que é amarelo, tem todo o jogo de cores do dragão que tá combinando. É diferente do que você pegar e tacar um roxo. Aquele roxo bem aberto, ok, vai criar um contraste, mas não vai conversar com o restante da capa. Outro ponto que você tem que prestar atenção é a coerência com o conteúdo da sua história. As cores devem ser coerentes com o gênero, o tema e o tom da sua história. Por exemplo, cores mais suaves para um romance, cores mais intensas e profundas quando o tema é um pouquinho mais dramático. Por exemplo, Dakota, uma história de zumbis. Vocês conseguem imaginar se a minha capa fosse um rosinha neném no lugar do vermelho? Ou até se eu tirasse essa mão de zumbi e fizesse a Taylor e a Dakota abraçadas no apocalipse. Não ia transmitir o tom da história, não. A história fala bastante sobre a amizade das duas, mas não é isso. É um apocalipse zumbi sangrento, é um negócio mais sombrio. Não é sobre amigas de escola. O objetivo das cores da sua capa é atrair o público, então você tem que pensar no público também. Se o livro é destinado a adolescentes, vai pedir por cores diferentes do que um livro destinado a adulto. Adolescentes gostam de cores vibrantes, modernas, enquanto para um público mais velho, mais maduro, cores mais sóbrias. A trilogia de Scott Pilgrim é para um público mais jovem. Então, são cores mais chamativas, uns contrastes mais altos. Você bate o olho, mesmo sem saber do que se trata a história, você não vai pensar que é um livro mais sério. Ao mesmo tempo que você vai pegar a menina submersa na Dark Side e não vai achar que vai ser uma comédia. Isso aqui tem cara de comédia pra vocês?
O livro é rosa, mas não tem cara de comédia. Um exemplo ruim, vou dar para vocês. Jogos Vorazes. Eu elogiei as capas no outro vídeo de capas, mas aqui eu vou falar um problema, porque as capas funcionam juntas. Mas aí, digamos, você não conhece a saga, você pega o terceiro volume, um livro azul clarinho, com um passarinho voando e chamado A Esperança. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Você não vai pensar que é uma distopia. Olha lá, se não pensar que é religioso. E o último ponto que eu quero que vocês considerem é teste as cores. Experimente diferentes combinações, às vezes na sua cabeça tá de um jeito, mas aí na hora que você vê, você fala, deu certo, gostei. Ou às vezes você acha que a combinação vai ser maravilhosa, como roupa. Às vezes na sua cabeça tá lindo, aí você coloca e fica tipo, na minha cabeça tava melhor. Peça feedback, veja se as pessoas também têm a mesma opinião que você. Por exemplo, Esquadrão X. O capista, ele já veio com essas cores originais. O tom do... posso chamar isso de vermelho? Era um pouquinho mais apagado. E eu gostei, só que foi um choque foi tão grande de eu ter amado a capa de primeira, assim, sem nenhuma alteração, que eu pedi pra ele, deixa eu ver de outra cor. Só pra eu testar aqui rapidinho, só pra ter certeza. E ele me mandou azul e roxo. Ficou bom, gostei, mas eu achei que a outra combinação conversava melhor com a história. O azul e o roxo ficou um pouquinho mais profundo demais, digamos assim, um negocinho mais reflexivo. Eu achei que o vermelho puxava um pouquinho mais para ação. Aí eu só pedi para ele deixar o vermelhinho um pouquinho mais chamativo, assim, foi aquela mudança mínima. E foi uma combinação de cor, gente, que eu nunca teria pensado. Eu não teria pensado em esse verde meio turquesa com um vermelho meio... cores que não tem nome. O inesperado pode surpreender. Positivamente. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo dê uma ajuda na hora de vocês pensarem na capa de vocês. Clique no botão gostei, porque ajuda muito. E se inscreva no canal para não perder mais dicas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!